O dia 29 de março é um dia super especial na história da televisão capixaba. É que nesse dia, 40 anos atrás, nascia a TV Tribuna. E essa marca aqui é uma marca que carrega muito carinho, muito compromisso, muito respeito por você. Olhando assim, bate até uma nostalgia, né? Diz aí então, qual dessas vinhetas você gosta mais? Ou melhor, qual dessas vinhetas aqui você guarda no seu coração? E se você já nos acompanha nessas 4 décadas, nosso muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. E se por acaso você está chegando agora, saiba que você já faz parte da nossa história. Uma história contada com imagens marcantes, com fatos inesquecíveis, sempre falando a sua língua. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos mergulhar na história da TV Tribuna. ZYA 533, TV Tribuna, Canal 7, Vitória. O ano era 1985. O dia eu já falei, né? 29 de março. O público capixaba ganhava uma nova emissora de TV. Ela não era igual às outras, não. Era diferente, sem formalismos, que falava a língua do povo. Nossas câmeras serão seus olhos e nossos microfones a sua voz. Sim, a sua voz. Mas como eram o Espírito Santo e o Brasil quando surgiu a TV Tribuna? Era um Brasil e um Espírito Santo recém-saído de um longo e sangrento e repressivo processo de ditadura militar. A TV Tribuna nasce exatamente no momento em que o Brasil volta a ter a possibilidade de se conversar consigo mesmo, de discutir os seus problemas, de falar e de ser ouvido. A gente viveu 21 anos de ditadura, de muita repressão, de muita perseguição, de mortes, de tortura. E a TV Tribuna surge no exato momento em que o povo brasileiro reconquista o processo de vida em democracia. E democracia é fundamentalmente comunicação. Democracia representada em um dos primeiros programas da nossa grade, o lendário Cidade Aberta. O que acontece na cidade, acontece primeiro no Cidade Aberta. O programa ficou no ar entre os anos de 86 e 87. No estúdio havia música, política, temas polêmicos, tudo aquilo que era proibido até então. O povo se via representado pelo carisma de 4 jovens que não tinham medo de arriscar. Esse programa foi muito representativo para a comunicação no Espírito Santo, para a história da TV Tribuna, e para os jornalistas que trabalhavam em A Tribuna no Jornal Impresso, que foram trabalhar lá, capitaneado pela Celeste Franceschi. Esse programa, ele colocava durante muito tempo numa TV aberta a população para reclamar, as autoridades para dar resposta, os artistas para falar do cotidiano. Ou seja, era a vida pulsando na tela da TV, exatamente depois de um longo período de jejum em que as pessoas mal se viam na TV, em que a TV era censurada, tinha censores nas redações. Então, o Cidade Aberta foi como se a população e o jornalismo renascessem no âmbito da televisão brasileira, e isso teve lugar na TV Tribuna. Cidade Aberta fica por aqui e até segunda-feira, se Deus quiser. Aos domingos, um programa que batia recordes de audiência, o Tribuna Livre, comandado por Eustáquio Palhares, um dos apresentadores que ficou mais tempo à frente das câmeras. Quem faz alguma coisa de importante nesse estado está em evidência. A vocação da TV Tribuna de dar voz ao povo se mostrou ainda mais forte com outro programa, o 9 Minutos, que ficou mais de 20 anos no ar e que teve edições históricas e entrevistas marcantes. Quando veio a bancada do 9 Minutos, Lula era apenas Luiz Inácio, líder sindical que se candidatava à presidência. Mas nenhum programa ficou mais tempo no ar do que o Tribuna Notícias. 40 anos. Nosso querido TN. E aí, qual das vinhetas você achou mais legal?
desses 40 anos, né, de história da TV Tribuna, eu vivi metade, né? Estou aqui há 20 anos. Quando eu cheguei, de cara, eu percebi o grande patrimônio que a TV Tribuna tinha, que é o público. Um público que ama essa emissora, que faz parte da nossa história e é um público que quer nos ver nos grandes acontecimentos, nos pequenos acontecimentos, no cotidiano dos capixabas. Então eu falei, bom, a gente tem que trazer esse público para viver o nosso jornalismo. E só se vive o jornalismo fazendo grandes coberturas. Boa noite, capixabas! A minha história faz parte da história da TV Tribuna. Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O comando do 1º Batalhão informou que a operação... Então matou, várias coisas matou, né? Fauna feita pelo Ibama só esta semana resultou na apreensão de... É o Tribuna Notícias, fazendo coberturas históricas como o incêndio na Vila Rubim, por exemplo, que aconteceu no dia 1º de julho de 1994, quando 20 toneladas de fogos de artifício explodiram, deixando 4 pessoas mortas e 35 feridas. Nossa equipe foi a primeira a chegar. Nossa cobertura foi uma das melhores. Ou então a visita do Papa João Paulo II, em outubro de 1991. É uma emoção tão grande que, não sei, não tenho o que falar, eu só sei dizer que foi o momento mais maravilhoso da minha vida. Apenas 100 pessoas previamente selecionadas. Eu e Sérgio Porto, nós cobrimos na época. E ele foi para um lado, eu fui para o outro. Um dia nós fomos para a Cruz do Papa, na inauguração. Depois eu fui para São Pedro, né? Essa foi uma das boas coberturas que eu fiz. Correria, né? Para conseguir a melhor imagem e os melhores detalhes. Ah, e por falar em correria... isso nunca mudou. Mas daqui a pouquinho a gente continua, viu? Já já eu volto para mostrar para você um pouco mais desses 40 anos de história. ZYA533, TV Tribuna, Canal 7 Vitória, Espírito Santo. Boa noite. Termina a greve dos professores da rede estadual de ensino. O governo do estado perde a guerra para os marajás capixabas. Homem assassinado a tiros no lixão do bairro Itaenga, em Cariacica. Estes são os destaques do Tribuna Notícias, que está começando agora. Existem algumas expressões no jornalismo que eu vou falar para você entender rapidinho. Quando a reportagem conta uma história leve e descontraída, a gente chama isso de matéria fria, entre aspas, sabe? Mas quando o bicho pega na área policial, a gente chama de matéria quente. Pois é, deu para perceber que a edição da terça-feira, dia 14 de julho de 1992, estava pegando fogo, né? No comando do TN da época, o primeiro apresentador do Tribuna Notícias, o inesquecível Clério Júnior. Eu fiz a abertura da TV Tribuna. De lá para cá, muitas coisas boas aconteceram dentro da própria TV. Veio o registro local e depois o Tribuna Notícias propriamente dito. Com profissionalismo, com garra, com dedicação. E muita alegria também aconteceu na minha carreira na TV Tribuna por ter sido o primeiro âncora do Tribuna Notícias, onde participava da produção de notícias, reportagens de rua, entrevistas, tinha uma interatividade maior com a produção do Tribuna Notícias.
Vamos abrir espaço então para nossa delegada. Suzy Faria é a repórter que está há mais tempo no TN. Esse ano nós vamos para 34 anos. 34. 34. E de tribuna? Tribuna foi 2003, são 23 anos. Uma longa estrada, né? É, longa estrada, amigo, longa estrada. Muitos casos? Bastante. O dia a dia contando histórias da vida real e a cada dia se surpreendendo com aquilo que a gente encontra na rua, com aquilo que o ser humano é capaz de fazer, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né, Luciano? E sendo repórter policial, é claro que a gente vê mais as coisas que te surpreendem pro lado negativo do ser humano. O bom jornalismo é feito com base em informações precisas, investigações complexas, desconfiança aguçada e perguntas afiadas. Suzy é referência no jornalismo policial. Amizade com os colegas, bom relacionamento com as fontes e um respeito conquistado com todos os méritos. A receita para isso? Ela não esconde. Eu evito dar a opinião quando eu faço matéria, porque eu tenho que ser fiel aos fatos, aquilo que aconteceu. Eu tenho que relatar de pronto tudo certinho. Então, para isso aí eu sou muito rigorosa, muito rigorosa. Então, é quando você chega para um delegado e você fala, olha, eu estou sabendo disso, porque a população na rua, ela comenta algumas coisas para você. E aquelas que permitem, a gente repassa informação para a própria polícia. Então, quando eles chegam com uma informação, eu também chego com outra e elas se unem. Então, eu não estou trazendo uma informação superficial. Eu me aprofundo em todos os assuntos que eu faço. E para falar dos crimes e daquilo que acontece na cidade, no meio do povo, é necessário falar com autoridade e ter um jeito único de contar histórias. E se tem alguém que faz isso com propriedade, é Vanusa Santana. O jornalismo é uma cachaça e tribuna é um vício, né? Pelo menos na minha vida, a tribuna sempre foi, né? Foi onde eu comecei, onde eu aprendi muita coisa e todos os dias eu aprendo. Aprendendo e me emociono. Eu sou pura adrenalina, não tem jeito. Quem me conhece sabe, na redação quando eu entro eu falo alto. E aí às vezes as pessoas, Vanusa, calma, me conta direito. Enfim, eu gosto muito dessa parte investigativa, o jornalismo policial, é uma coisa que eu sempre me identifiquei. No início, quando eu comecei aqui na TV Tribuna, nós fazíamos, né, um jornalismo que não era tão policial, era muito comunidade. Daí a minha primeira matéria foi numa comunidade. Foi mais fácil, eu confesso, de fazer, né? Eu acho que o policial, ele demanda realmente o amor, a dedicação ali. Não que as outras editorias não demandem, mas o policial, ele tem essa pegada, precisa de gostar realmente para fazer. E eu fui me identificando né, com o jornalismo policial e hoje, né, sou chamada até de investigadora aí, porque eu costumo dar uma futucada e trago sempre um novo, né, que eu acho que é o que vale no dia a dia do jornalismo policial. Por trás das câmeras, há uma redação pulsante. É aqui que estão os editores. É sempre bom lembrar que as reportagens só vão ao ar por causa do trabalho deles. A edição, a gente pega o material que os repórteres, né, trazem da rua, junto com os cinegrafistas, e a gente vai aqui editar. A gente vai encaixar sonoras, passar o texto, porque aí não pode, se tiver algum errinho, alguma falha que a gente tem que corrigir, é aqui que a gente vai fazer esse filtro para que saia direitinho lá na hora do telespectador assistir. É como se fosse um diamante, né? O diamante chega da rua, que é a reportagem, chega não lapidado. Lapidado, exatamente. Lapidado aqui dentro. Coloca as entrevistas, a parte do repórter, a parte que ele aparece, a parte que ele não aparece. Isso aí. E assim, e quando o material, imagina eu chegando aqui em cima da hora, quase não acontece. Quase não acontece do Luciano Rosé chegar aqui em cima da hora. Imagina! Deixa o VT aqui, deixa eu VT de vários offs, passagem, 30 sonoras, sayonara, tem que entrar de VT no ar. É aquilo, faz parte da nossa rotina. A gente vai pegar esse material, na medida do possível, a gente dá um cortezinho ali ou aqui, mas vai pro ar da melhor forma possível.
Em agosto de 2005, estreava o TN2, Tribuna Notícias, segunda edição, programa que ampliou o jornalismo da emissora. Eu entrei aqui em 2005, em agosto de 2005, dia 1º de agosto de 2005, e fui convidado exatamente para começar o Tribuna Notícias, segunda edição. Tinha o jornal de meio-dia, mas não tinha o jornal à noite. A Tribuna, ela começou com o Jornal da Noite, eles tinham esse Jornal da Noite. Só que, por algum motivo, esse jornal da Noite ele parou de ser exibido e eles focaram todos os esforços ao meio-dia. Então, eu fui convidado lá em 2005 para vir para cá e começar o Tribuna Notícias, segunda edição, que foi uma experiência maravilhosa, né? Foram quase 15 anos à frente do Tribuna Notícias, segunda edição, até vir para o TN1. Entrei no TN2 em 2019. E é uma vida, né? Passa rápido, mas assim, quando a gente para e pensa e olha para trás, a gente vê quantas coisas a gente já viu acontecer, né? No dia a dia do estado, da cidade, das pessoas, do cotidiano, quantas lutas, quantas ocorrências policiais, quantas coisas bonitas a gente já viu, né? Assim, ao longo de todo esse tempo. E é também uma luta interna, né, assim, no sentido de uma batalha por dia, de a busca da informação correta, da apuração, para levar até o telespectador a notícia confirmada. Já enfrentamos tantas discussões, a pandemia, que foi um desafio para todos nós, trabalhar presencialmente aqui, porque televisão você não pode trabalhar de casa, né, Luciano? Foi um período difícil para todos nós, porque a gente vinha trabalhar com medo de pegar o vírus, né? Eu tenho um filho que na época tinha asma, minha mãe idosa, eu morava próximo dela. Eu mesmo tinha medo de pegar, porque na época não tinha vacina, muita gente morrendo, né? Então a gente enfrentou a pandemia, a gente enfrentou a greve da Polícia Militar em 2017, que eu também vim trabalhar com muito medo nas ruas, porque não tinha polícia. E eu lembro que o meu marido me trazia todos os dias de Guarapari para aqui de carro e me esperava trabalhar e me levava de volta em casa com segurança. Porque o ônibus também não circulava, não tinha polícia na rua e eu tinha que trabalhar. Eu ia falar, não vou porque não tem polícia? Desafios que mostram a garra e o compromisso do nosso jornalismo, em um mundo cada vez mais acelerado, onde as notícias surgem o tempo todo. A notícia, ela existe, só que a diferença desse tempo todo é que o volume que chega na redação é muito maior. Então a gente trabalha muito mais porque a gente recebe muito mais coisa do nosso telespectador. Quem faz comunicação hoje precisa entender que precisa falar em rede. Precisa falar e escutar em rede. Precisa estar na TV, que se recebe de sinal aberto, mas precisa estar com um canal no YouTube. Precisa estar fazendo a pauta dentro da redação, mas precisa também estar de olho no WhatsApp, no que chega. Precisa colocar a matéria no ar, mas precisa ver a repercussão nos comentários do Instagram, do TikTok. Então, fazer comunicação hoje é muito mais empolgante, mas também muito mais desafiante. E nossa programação jornalística começa cedo com um café da manhã super especial com a minha amiga Bruna Maria. Deixa eu experimentar, é de quê? Deixa eu ver. Esse é de manga. Eu vou no meu cafezinho que tá aqui, ó. Eu gosto, hein? Suco de manga logo de manhã. Bom, sempre sem açúcar. Daquela energia, sem açúcar, que agora eu tô fitness, tá? Aí, ó, tá vendo, gente? A gente tá agora, meu, é tudo sem açúcar. Que coisa boa. É, minha amiga, e assim, e falar em coisa boa, né? Que coisa boa é estar aqui, abrindo a janela, como você diz, né? Abrindo as portas da casa, da sua sala, do estúdio, que é um cenário muito gostoso aqui também, né? É. E assim, como que ficou o seu coração quando você foi convidada para embarcar nessa missão logo de manhã, convidando o amigo e amiga do TM, que é Tribuna Manhã? TM, é isso aí. A ideia é essa, né, Lu? A gente sentar aqui e se sentir em casa mesmo. E eu acho que sempre foi uma característica marcante da TV Tribuna ter essa programação muito diversificada, mas ainda faltava uma coisa, um telejornal no horário da manhã.
faltava os amigos, né, da TV Tribuna começarem amanhã, gente, tomando um cafezinho, ligando a TV, estarem aqui na nossa companhia, bem informados, com leveza, com prestação de serviço. E aí jogam essa responsa para cima de mim, porque eita responsabilidade, né? Eu voltei de licença maternidade com essa missão de assumir o Tribuna Amanhã junto com uma equipe maravilhosa que está aqui todos os dias. Vocês não veem porque estão atrás das câmeras, mas é um trabalho em equipe assim, ó, muito bacana, porque para você colocar o jornal no ar às 8h15 da manhã, é tudo muito rápido, né? Tudo acontece muito rápido e a gente fica aqui sentado tranquilo, mas é um trabalho grande que tem por trás. Mas é um privilégio muito grande poder estar aqui à frente junto com a equipe do Tribuna Amanhã, porque era o que faltava para o nosso telespectador. Começar amanhã bem informado, com leveza. A gente recebe aqui nessa mesa todos os dias entrevistados que dão verdadeiras aulas sobre saúde, economia, prestação de serviço, sobre vaga de emprego. A gente fala sempre muito sobre o trânsito, né, nessa primeira hora do dia, quem ainda não saiu de casa. Então a gente está aqui para prestar serviço mesmo para a população. Então eu fiquei muito feliz com o convite, né, muito honrada, é uma responsabilidade grande, mas a gente está aqui dando conta do recado, trazendo muita informação e sempre um cafezinho quentinho também para os nossos amigos. Que legal. Aqui na Tribuna eu encontrei o verdadeiro sentido de família na empresa. Sabe? Você vê que as pessoas estão ali, sempre tem um encardido junto, né? Sempre tem um que às vezes quer atrapalhar. Mas assim, a grande maioria... Sou eu não, né? Não é você não. Ah, muito obrigado. Mas a grande maioria a gente percebe que quer somar, que quer fazer acontecer, quer mudança, quer mudar, e a gente está mudando e percebo que para melhor a cada dia. Por falar em evoluir, a TV Tribuna atualmente tem 10 programas na grade. Investimento que tem um único objetivo: estar cada vez mais perto de você. E os nossos programas locais também vêm fortalecidos nesse aniversário de 40 anos. Então, o nosso telejornalismo ampliado, a carga horária diária com Tribuna Amanhã, com o Brasil Urgente, com Douglas Camargo, a Bruna Maria, com você tão maravilhoso, com todos os telejornalistas fazendo a diferença no aniversário de 40 anos. E a chegada da Band aí soma uma grande energia de esporte, de entretenimento e a tradição também do jornalismo Band, somado ao jornalismo Tribuna, é um ano promissor, de muita audiência, de muito engajamento, e sabemos que nós somos parabenizados por tanto trabalho nesses 40 anos de jornalismo na TV Tribuna. Esteja onde eu estiver, eu sou uma pessoa que visto a camisa, sabe? Se a Tribuna hoje confia no meu trabalho, eu visto a camisa da Tribuna, eu defendo a Tribuna onde tiver que defender, eu defendo, como já defendi também os outros lugares por onde eu passei. Então, assim, realmente, eu quero ter um futuro aqui, eu quero continuar aqui, eu deixei isso bem claro para a empresa quando a gente fez a renovação do contrato, porque eu acredito eu acredito muito nas pessoas que aqui trabalham, eu vejo aqui dentro grandes profissionais, grandes talentos, que precisam ser explorados, né? Hoje a gente tem espaço para isso, para colocar mais pessoas para estar trabalhando, para estar no vídeo, para estar reportando, para estar apresentando. Então, assim, eu acho que eu venho num momento muito especial da Tribuna, né? Com todas as mudanças que a Tribuna passou. E eu quero realmente isso que você falou, eu quero ser o futuro da Tribuna, não só eu, mas com todo mundo junto, né? Porque eu não dá para fazer nada sozinho, se não é você, se não é o cinegrafista, se não é a tia da limpeza, as pessoas da informática, a gente não consegue fazer tudo que a gente tem que fazer. Mas assim, se eu puder ficar mais 40, já que eu já estou um ano e não passei os outros 38, se eu puder continuar mais uns 40 aí, tá bom, vai ser bacana essa experiência, porque aqui eu me sinto em casa. Eu aprendi muito, né? Você aprende muito com jornalismo. É muito gratificante. Você aprende a ter uma visão, um olhar melhor da vida. Primeiro, gostaria de registrar a minha satisfação, honra e grande responsabilidade em estar à frente
de uma emissora que é patrimônio do povo capixaba. Por meio da tela da TV Tribuna, a história, as belezas e as conquistas do povo capixaba foram contadas. Nesses 2 anos de gestão, investimos em tecnologia, reestruturamos a redação do telejornalismo e triplicamos a produção de conteúdo regional, sobretudo com a chegada da Rede Bandeirantes de televisão. Obrigado ao Espírito Santo. Este ano teremos ainda muito mais novidades por aqui. A nossa missão é levar informação de qualidade para vocês. TV Tribuna, 40 anos, cada vez mais você. Nós vivemos o jornalismo na essência e eu acho que tudo que é de verdade, o público acredita, participa e quer fazer parte. Então, nesses 40 anos de história da TV Tribuna, eu só tenho a dizer que nós ainda somos uma jovem senhora com muito fôlego pela frente, com muita vontade de surpreender o nosso público e agora vivendo uma nova fase. Eu costumo dizer que a gente tem que estar sempre surpreendendo, a gente tem que surpreender na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e a TV Tribuna ela está aqui para surpreender. Não é à toa que ao longo desses 40 anos a gente está vivendo uma nova fase, sem medo, cheios de coragem, de vontade de fazer, de acontecer, de ter grandes histórias para contar para o nosso público. E eu acho que isso faz parte da nossa história e nesses 40 anos o nosso maior presente é ter você, telespectador da TV Tribuna, do nosso lado, nos aplaudindo, nos criticando quando for preciso, porque nós estamos aqui abertos de coração. E agradecer, muito obrigado pela audiência do dia a dia e por nos prestigiar ao longo desses 40 anos.